Olá, irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos fazer a EBD um pouco diferente, como os irmãos vão poder perceber. É um momento delicado que nós estamos vivendo, um momento onde o coronavírus vem tentando assolar não só o Brasil, mas como diversos países. Mas nós acreditamos em Cristo Jesus e nós acreditamos que Deus vai nos proteger dessa situação. É um novo vírus que vem se apresentando aí, mas nós acreditamos em Deus que tudo dará certo, né? Deus tem protegido o seu povo desde a época do Egito, né? Desde a época mais antiga, desde da, da aliança antiga, né? Do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Então nós acreditamos também que Deus vai nos proteger nos dias atuais, né? Nós estamos firmes, confiantes, mas nós temos que fazer a nossa parte de qualquer forma, né? Então nós vamos fazer a SBD dessa maneira, né? Esses dias, enquanto nós não tivermos autorização ainda para funcionar os cultos lá no templo, nós estaremos realizando os nossos cultos, os nossos estudos, né, nos lares, né? Cada irmão, cada família pode fazer isso da mesma forma, né? E que Deus continue nos abençoando. Nós estamos estudando a lição da revista Tão Grande Salvação, estudo sobre os homens e a redenção. Hoje é dia 22 de 3 de 2020 e nós vamos fazer a lição, volto a repetir mais uma vez, dessa forma. Que Deus continue nos abençoando. O texto base encontra-se em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que está escrito o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então esse será o tema da nossa lição. E o texto, o versículo-chave, encontra-se em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o alvo da lição, os nossos objetivos, é fazer com que o nosso aluno entenda a importância da responsabilidade quanto à vontade e à consciência próprias. Você tem uma responsabilidade pelaquilo que você faz, por sua consciência. Deus nos capacitou, com essa vontade própria, com essa consciência própria. E é importante a gente entender isso. Além também de desejar se submeter à vontade e à sua consciência a Deus. Quando a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa consciência está voltada a Deus, tenha certeza que Ele vai nos guiar sempre. Ele vai fazer com que nós consigamos entender os planos dele. Além também de observar atentamente os elementos que o caracterizam como ser humano, objetivando adequá-los ao padrão dado por Deus. Então a gente vai entender, o que é que nos distingue de outros seres criados por Deus. Então espero em Cristo Jesus que os irmãos compreendam esses objetivos. Na lição passada, estudamos o homem quanto à sua formação, sua origem, constituição e finalidade. Foi até o irmão Paulo que fez essa lição. E nesta lição de hoje, nós vamos observar algo interno, subjetivo e intrínseco ao ser humano, que são os elementos que nos caracterizam como tal, que faz com que nós sejamos diferentes dos outros seres criados. E dois componentes, irmãos, são importantes nesse sentido, que nos distingue de outros seres vivos criados por Deus. Esses dois componentes são a vontade e a consciência. A gente vai estudar esses dois elementos, essas duas características que nos distinguem de outros seres. O ponto 1 da revista vem trazendo questões relacionadas ao estado original do homem. Um momento onde o homem não havia pecado ainda. Quando ele estava lá no Jardim do Éden, andava lado a lado com Deus, caminhava com Deus. Existiam três características principais
ali em Adão e Eva que nós encontramos. A primeira característica é a imortalidade. Deus, quando faz o homem para ser imortal. Mas, infelizmente, o homem pecou. E como consequência desse pecado, o homem passou a ser agora um ser mortal. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, escreve o seguinte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, vemos aqui que nós passamos a morrer depois que nós pecamos, irmãos. Então nós fomos feitos para sermos imortais, mas infelizmente nós pecamos. Um segundo item que nós trazemos, que a revista traz, é a questão da inocência. O homem, quando foi criado ali no Éden, e foi colocado ali no Éden, ele era um ser puro, a sua moral era limpa e pronta para estimular a prática da justiça. Nós éramos inocentes, a nossa consciência ainda não tinha esse senso de injustiça que nós adquirimos quando nós pecamos. Um terceiro item que o autor da revista vem trazendo é a questão da santidade. Nós fomos criados, irmãos, para andarmos lado a lado, constantemente com Deus, de fazermos a vontade dele todo o tempo e o tempo todo. Nós tínhamos esse senso de justiça original, a capacidade de andar na justiça. E é interessante que o autor ele traz o seguinte, uma das evidências que temos dessa santidade do homem com Deus era a livre comunhão que Adão e Eva tinham com o Senhor antes da queda. Nós encontramos lá em Gênesis que Deus ele falava com Adão, Deus ele falava com Eva, Deus andava constantemente com Adão e com Eva. É tanto que quando Deus procura Adão, no momento que Adão e Eva eles pecaram, ele diz o texto seguinte, quando ouviram o Senhor, ou quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Gênesis 3, 8. Então aqui nós vemos que Deus andava com eles, Deus andava visitando constantemente Adão e Eva assim no paraíso. Então este é o estado original do homem. Era para ser imortal, inocente e santo. Mas infelizmente o homem pecou. Um segundo item da revista, irmãos, é o conceito bíblico da vontade humana. Esse ponto aqui vai tratar sobre a questão de quando o homem ele perde, ele é afetado pelo pecado que foi cometido por Adão e Eva ali no Jardim do Éden. É um ponto interessante que nós entendermos o seguinte, que toda a nossa vontade, que todas as nossas ações, elas trazem consequências para as nossas vidas. Adão e Eva, quando pecam ali no paraíso, traz consequência o pecado para a humanidade. Eva agora iria sentir a multiplicação das dores no parto. Adão, ele vai agora, a partir do seu suor, ele vai agora prover o sustento para a sua família, para o seu lar. E outras consequências também. As doenças que assolam o mundo, as dores, todas elas são consequências do pecado que foi realizado, que foi cometido ali no Éden, por meio de Adão e Eva. Mas também nós devemos entender o seguinte, que Deus já havia preparado também um meio de salvação. Deus sabendo, Deus na sua presciência, sabia que Adão e Eva iriam pecar, mas ele em sua vontade divina, em sua sabedoria divina, ele traz o seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo ele se entrega para salvar a humanidade.
mesmo a humanidade pecando, mesmo a humanidade não fazendo a vontade de Deus, Deus ainda procura, né, através do seu Filho Jesus Cristo, a salvação para toda a humanidade. E assim, nós temos que entender o seguinte, que as decisões, elas são, né, em alguns casos, de nossa total responsabilidade, irmãos. Depende da nossa vontade. Um primeiro ponto é o seguinte, que nós devemos andar no Espírito, conforme Gálatas 5,16 está escrito, né? O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, ele vai escrever o seguinte, ó: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Então o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui que nós devemos andar no Espírito, que a nossa vontade deve ser essa, né? Que a nossa vontade ela deve alinhar-se aos padrões divinos. Né? Um segundo item é que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, conforme Efésios 5,18, que está escrito também o seguinte, ó: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Tá? Então o apóstolo Paulo ele também coloca aqui como nossa responsabilidade buscar esse preenchimento, esse ser cheios do Espírito Santo. Depende da nossa responsabilidade, né? Depende da nossa vontade. E um terceiro item é que nós devemos perdoar, amar, suportar e todos os outros mandamentos que são mútuos, recíprocos. Nós devemos suportar as cargas uns dos outros, devemos levar as cargas uns dos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, devemos orar uns pelos outros. E aqui eu aproveito a oportunidade para falar, né, desse momento que nós estamos vivendo. A gente tem que estar realmente, irmãos, orando uns pelos outros. Esse momento de nós intercedermos a Deus e entendermos também que essa situação, né, esse contexto, ele vai passar. Assim como os israelenses também passaram ali pelas pragas do Egito, né, nós também vamos passar por esse momento. Deus vai nos livrar em nome de Jesus Cristo. Né? Mas também temos que entender que a nossa vontade, o nosso desejo tem que estar alinhado à vontade de Deus. Nós temos que entender qual é o plano, né? Qual é o desejo, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. A revista traz um outro ponto interessante, né? Que é a consciência humana. O que é a consciência humana? O que é a consciência? Aí é a parte do ser humano que provê testemunho interior sobre a conduta moral do indivíduo. É também o conhecimento de si próprio, de si mesmo, né? Além de ser a faculdade de discernimento da alma. Então a consciência é essa capacidade que nós temos para discernir, né, aquilo que é certo, aquilo que é errado, né, e tomarmos decisões. A consciência ela é justamente isso, né, essa parte do ser humano que conhece a si próprio. Mas por que Deus nos deu a consciência? Justamente para nós discernirmos o certo do errado. Deus dotou o ser humano de consciência para servir como unidade crítica a respeito do que é certo e do que é errado. E como pode se comportar a consciência? A consciência, conforme o autor da revista, ele traz alguns pontos bem interessantes. A consciência ela pode ser uma boa consciência, né, treinada para escolher entre o certo e o errado. A consciência ela pode ser uma consciência pura, aquela que não tem nada para ser condenada ou para condenar e também sabe o que fazer para evitar o mal. A consciência também ela pode ser uma consciência voltada para Deus, para entender a vontade de Deus, os planos de Deus, os desígnios de Deus. Mas também nós podemos ter uma consciência fraca, não é? Sem força,
né? Na hora de decidir entre o certo e o errado, geralmente decidimos pelo errado. A consciência também ela pode ser uma consciência cauterizada, né? A pessoa pecar e achar que é normal, né? A pessoa viver constantemente na prática do pecado. A consciência também é uma consciência contaminada, né? A pessoa tem uma consciência voltada para a corrupção, para a malícia. Uma consciência também pode ser uma consciência má, né? Viver planejando constantemente o mal para os outros. Além do mais, nós temos uma consciência que é culpada, né? Informa que o sujeito é culpado e mesmo assim não muda de atitude, né? Quantas pessoas estão aí sem entender a vontade de Deus para a sua vida, sem acreditar que Jesus Cristo um dia veio à humanidade, né, se fez homem, habitou entre nós, derramou, verteu o seu sangue para que a humanidade fosse ali lavada e remida, né, e fosse perdoada pelos seus pecados. Infelizmente, algumas pessoas não acreditam nisso, né? A sua consciência está tão cauterizada, está tão insensível que não consegue perceber o mal que o pecado trouxe à sua vida. Mas nós acreditamos em Cristo Jesus, nós acreditamos que Jesus Cristo um dia veio para nos resgatar. Nós acreditamos que Jesus Cristo se entregou por mim e por você ali na cruz, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E para concluirmos, irmãos, e refletirmos, né, sobre a lição de hoje, quero lembrar que Deus nos capacitou, né, com vontade, com consciência, e o que é mais importante para as nossas vidas é que a nossa consciência esteja voltada para Ele, né, esteja voltada para o próprio Deus. Que a nossa vontade possa alinhar-se à vontade de Deus. E como conclusão, deixo o seguinte: acredito que o que estamos passando com o coronavírus seja um desses momentos que Deus se utiliza e permite para que a humanidade se volte para Ele e entenda que há um Deus, único Deus, que rege e sustenta todas as coisas. Nos momentos mais difíceis e angustiantes de nossas vidas, devemos perceber e notar mais ainda a presença e a vontade de Deus prevalecendo em nossas vidas. E que o próprio Deus nos dê um dia abençoado, né, nos proteja, nos livre e nos guarde de todo mal.